Saudações! Aqui é Felipe Cruzati com mais uma notícia importante e relevante sobre o mundo das duas rodas. E hoje uma notícia do nosso querido jornalista Thiago Moreno, que faz as colunas lá de moto no canal Moto One. E vocês podem conferir aqui na manchete: alemães protestam contra proibições a motos em rodovias. Fica aí que no final vou propor uma reflexão para vocês, mas vamos dar uma olhadinha na notícia antes. Não esqueça aí do seu joinha e da sua inscrição, tá bom? Aqui a notícia... Olha o Thiago ali. Thiago é um querido. Naquele país, né? Ele diz na Alemanha. Mas, no caso, ele começa fazendo um comentário a respeito da França. E eu não sabia até então. A França proibiu o corredor de motos. Uma discussão que aparece de vez em quando aqui no Brasil. Provavelmente pelos mesmos motivos. Por segurança, por causar muitos acidentes. Enfim, tenta-se tirar os corredores, né? A proibição de corredores para as motos traria uma menor incidência de acidentes, por exemplo, mas acaba inviabilizando as motos nas cidades. E no caso, o pessoal lá da França, que é especialista em protestar, protestou bastante a esse respeito. Mas o foco da reportagem é justamente por acontecidos na Alemanha. A Alemanha tem adotado restrições, que lá a legislação pelo jeito é bem regionalizada dentro da Alemanha, e ela tem proibido circulação de motos com o motivo, né, a alegação de que elas perturbam os moradores das regiões onde essas proibições aconteceram. Então são rodovias como são as nossas aqui, conhecidíssimas no Brasil, de Santa Catarina, Paraná, no sul principalmente temos ali as serras, que são muito visitadas por motociclistas. E acontece isso na Europa também, claro, tem regiões lindas. E no caso da Alemanha, aconteceu de os moradores acionarem aos políticos ou acionarem aos legisladores para que proibissem a circulação de motos em alguns trechos. A proibição foi realmente restritiva. Algumas estradas não pode passar moto e outras estão limitando a velocidade das motos bem abaixo do limite dos veículos. O Thiago deixa claro aqui que em uma das restrições foram de ruídos aqui, e no caso também quanto à velocidade. Os carros poderiam rodar em uma certa estrada a 70 km por hora, de 70 a 100, e as motos limitadas a 50 km por hora. Então, quer dizer, a moto é obrigada a ser ultrapassada, ela não tem opção. Isso para limitar o barulho, pelo visto. Então, existiu, nesse caso, uma opção deliberada pelo bem-estar comum, vamos dizer assim. E no caso, também aparece aqui no final, ele coloca que os alemães acabaram perdendo a paciência e foram para as ruas protestar, provavelmente com as suas motos, né? E que não tem uma previsão assim de solução para o problema. Mas no caso, deixa eu voltar um pouquinho, aqui sim. Nessa parte, ele fala de mais uma estrada, essa L687, que literalmente proíbe qualquer motocicleta de circular nessa rodovia. E é uma rodovia também, uma rota cênica, quer dizer, ela tem uma cena linda, ela é um ponto de encontro de motociclistas e incomodou alguém que tinha uma caneta maior. Então, no caso, é lamentável esse tipo de ocorrência, é claro, para nós motociclistas, mas o que eu quero propor para vocês é justamente uma reflexão sobre as proibições que podem acontecer com as motos, principalmente em países desenvolvidos. Me parece que em países subdesenvolvidos ou de terceiro mundo, como queiram chamar, as leis são mais permissivas, é mais permitido ou menos discutido esse tipo de coisa. Apesar de no Brasil a gente ver alguma discussão já dentro da alegação por exemplo, de sobrecarga no SUS, de acidentes com motos. Então, já prevejo esse tipo de discussão de proibição de motos na Inglaterra, que o sistema de saúde é público, e na França a gente já viu aí que está acontecendo o problema com os corredores proibidos. Então essa é a reflexão, será
que nós, nas próximas décadas, veremos um movimento de proibição de rodagem com veículos de duas rodas? Será que os nossos parceiros aqui de terceiro mundo ou subdesenvolvidos serão os últimos redutos dos motociclistas? Porque os países que privam mais, priorizam mais o bem-estar comum do que as liberdades individuais, parecem estar limitando realmente e deliberadamente, dentro de um movimento assim orquestrado, podemos dizer assim, alinhado, melhor ainda, com as intenções atuais. Eu acredito que esse tipo de abordagem, esse tipo de discussão irá se tornar cada vez mais frequente nesses países desenvolvidos, principalmente, e nós podemos supor, em alguma medida, que nós, brasileiros, não passemos por isso, pelo menos não tão rápido quanto eles, mas é uma discussão que em breve nós estaremos enfrentando, porque a gestão pública, a gestão de recurso público acaba passando por financiamento da saúde, por financiamento coletivo, né? Vamos dizer assim, nós pagamos os gastos com a saúde e a sociedade em algum momento pode ser restritiva a nós, amantes das duas rodas. O que você acha disso? Eu acho que está um pouco longe ainda essa discussão aqui no Brasil, mas essa discussão lá na Europa já nos acende um sinal de alerta. Ela pode chegar aqui em algum momento e, como a gente está vendo, imagina só você morar num país em que você simplesmente não pode rodar de moto. Os argumentos existem dos dois lados e nós motociclistas estamos do lado das duas rodas, de poder rodar com a nossa moto. É uma discussão complicada que ela era impensável há pouco tempo atrás, mas agora já é uma realidade. Ela aparece como leis, como restrições já na Alemanha, por exemplo, de simplesmente não se poder rodar com a moto em determinadas estradas. É tenso. Galera, muito obrigado se vocês chegaram até aqui. Espero que vocês estejam gostando desse formato de vídeo aqui. Eu também espero que possa fazer sempre com notícias parecidas com essa, com discussões e reflexões dentro do movimento do motociclismo e principalmente trazer para vocês aqui notícias que às vezes não aparecem, né, na nossa timeline, no mainstream aqui no Brasil, e a quem justamente eu agradeço mais uma vez pela veiculação da notícia ao Tiago Moreno, todos os créditos para ele. Um beijo, pessoal!